principiante, o nosso seminário de principiante sempre vai ter esses assuntos aqui que nós vamos estar trabalhando. Esses dois assuntos que nós vamos trabalhar hoje faz parte do nosso seminário de principiante. Então, sempre que a gente reunir para falar sobre algo relacionado ao seminário de principiante, estará já dentro desses assuntos aqui. Nós teremos muitos outros assuntos e muitos outros seminários para nós fazermos para contribuir para o nosso crescimento como igreja, como comunidade cristã, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, pode colocar aí passar o próximo slide aí. Antes desse, isso. Aí. O nosso assunto é pneumatologia. Pneumatologia é uma área da teologia que estuda as coisas relacionadas à obra do Espírito Santo. Pneuma no grego é espírito. Portanto, pneumatologia, nós vamos estar estudando sobre a obra do Espírito Santo. E, em especial, hoje, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Interessante, irmãos, é muito importante. Eu estou vendo que a Silvia trouxe o caderninho, trouxe uma caneta. Isso é importante. A Fátima está aqui com o caderninho aqui, com a caneta também. A Lena é Nilza, para a gente anotar por quê. Veja bem, irmãos, nós vamos estar falando muita coisa aqui e eu gostaria de combinar com os irmãos que não se fizesse nenhuma pergunta de imediato por causa da sequência do tempo que eu tenho para trazer isso para vocês. Mas depois que a gente terminar a aula, eu dou a oportunidade para, se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Só para não interromper e acabar atrasando a gente, nós temos um tempo para a gente fazer isso aqui, tá bom? Combinado assim? Então vamos passar para o próximo slide aí. O nosso assunto então é batismo com o Espírito Santo. É uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Batismo com o Espírito Santo. Bom, se nós perguntarmos assim aqui, quem aqui foi batizado com o Espírito Santo? Vocês começar com essa pergunta aqui. Quem aqui foi batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Amém? Amém. Sabia que tem lugar que às vezes nós vamos perguntar quem foi batizado com o Espírito Santo e vai ter muitas pessoas que não vão levantar a mão? E nós vamos entender aqui alguma coisa muito importante com relação à doutrina do batismo com o Espírito Santo. E a forma que nós compreendemos essa doutrina à luz da palavra do Senhor vai fazer toda a diferença na forma como que nós também nos relacionamos na prática cristã. O batismo com o Espírito Santo, aí eu começo aqui, os irmãos vão ver no slide ali, com uma pergunta. Uma bênção posterior que deve ser buscada por todo crente, ou algo que todo verdadeiro cristão já possui? Então nós temos aqui uma pergunta. O batismo com o Espírito Santo é algo que o cristão precisa buscar para ser batizado? Ou é algo que todo verdadeiro cristão já possui, o batismo com o Espírito Santo? E a resposta, irmãos, a essa pergunta, é claro que nós vamos ter muitas citações aqui, mas vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, que está aí na projeção. Veja bem o que diz aí a palavra do Senhor. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Veja bem que eu fiz uma questão de destacar para os irmãos aí, todos nós fomos. Para quem Paulo estava escrevendo isso aqui? Paulo estava escrevendo essa carta para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, irmãos, se os irmãos prestarem atenção, apesar de ser uma igreja que tinha muitos dons espirituais, experiências assim, com dons sobrenaturais, né? Mas era uma igreja que Paulo chama os cristãos de cristãos carnais. E a pergunta é, como
Uma igreja que tem cheio de problemas, e Paulo chega a dizer que todos naquela igreja foram batizados com o Espírito Santo. Então, por que em alguns lugares, às vezes, e principalmente nas igrejas pentecostais, vão dizer que não, nem todos aqui são batizados com o Espírito Santo? Mas por quê? Não, porque tem alguns aqui que nunca falaram língua estranha. Batismo com o Espírito Santo é algo que você tem que buscar de Deus. Não existe nenhum texto bíblico que instrui o cristão a buscar batismo com o Espírito Santo, sabia disso? Existe texto que instrui a gente buscar os dons espirituais. Procurai os dons espirituais, buscar com zelo os melhores dons. Mas buscar o batismo com o Espírito Santo, não existe nenhum texto na Bíblia que ensina isso. Então, aqui Paulo deixa claro que todos os cristãos foram batizados com o Espírito Santo e todos beberam de um mesmo Espírito. É interessante essa passagem, essa afirmação de Paulo, todos beberam, por quê? Porque Jesus certa vez falou assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E diz a palavra que Jesus estava falando que quem cresce nele, rios de água viva fluiriam no seu interior, e ele estava fazendo menção a essa água viva, a esse rio de água viva, com relação ao Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos, sobre a igreja. Então, beber da água do Espírito é exatamente, está relacionado também com a experiência com o Espírito Santo. O que o batismo muda o slide para nós aqui? O batismo promove. O que o batismo promove? Olha o que está destacando aí, irmãos. O batismo promove a formação e a unidade no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo promove a formação do corpo de Cristo e a unidade do corpo de Cristo. Quando Paulo fala assim a respeito que todos nós fomos batizados em um Espírito, como nós vemos lá, o contexto, Paulo está falando de dons espirituais, Paulo está falando do corpo de Cristo, Paulo está falando da unidade desse corpo, que todos têm e receberam o mesmo Espírito, independente da classe, da diferença, grego ou não, ou judeu, todos agora fazem parte do mesmo corpo, unidos pelo mesmo Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele promove a formação do corpo de Cristo. Por que a formação do corpo de Cristo? Quando é que a igreja nasceu? A igreja nasceu no Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ali nasceu a igreja, corpo de Cristo. Então, para que a igreja, corpo de Cristo, surgisse, foi necessário que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja, que a igreja fosse batizada com o Espírito, para que a igreja, então, pudesse nascer como igreja que tem agora a presença do Espírito de Cristo em si. O versículo aí que nós temos aí citando, o Espírito Santo foi, numa capacidade especial, derramado no dia de Pentecostes para a formação do corpo místico de Jesus Cristo. Então, sem o derramamento do Espírito, não existiria igreja. Ou sem o batismo com o Espírito Santo, não existiria igreja, corpo místico de Cristo. Resume-se assim: mediante o Espírito Santo, Cristo agora habita nos crentes e une os crentes a si, está destacado aí, une os crentes a si, e os entrelaça numa unidade santa. Ou seja, quando o Espírito Santo desce sobre o cristão, agora o Espírito Santo habita o cristão e une esse cristão a Cristo. Então, olha a importância do batismo do Espírito Santo. Além de formar o corpo de Cristo, une o cristão a Cristo e une o cristão, entrelaça o cristão entre si, como corpo, como membros de um mesmo corpo. Isso é
a função, é obra do Espírito Santo e é resultado do batismo com o Espírito Santo. Vamos passar por outro. Então nós temos aí batismo com o Espírito Santo. Para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo ocorre depois da regeneração. Entre parênteses, o quê? Novo nascimento. O que é a regeneração? Novo nascimento. Quando o crente, quando o pecador arrepende-se e aceita Jesus como único Salvador, nasce de novo. Isso é regeneração. Então, para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é algo que você alcança depois da regeneração. Ou seja, o pecador agora regenerado recebe o Espírito Santo morando dentro dele, mas ele ainda não tem o batismo com o Espírito Santo, seria um revestimento de poder. Na compreensão pentecostal é assim. Então, algo que acontece depois da conversão. Portanto, uma bênção posterior, que deve ser buscada por todo crente. Já os reformados, ou os cristãos tradicionais, como assim são conhecidos, eles creem que o batismo com o Espírito Santo ocorre para acontecer a regeneração, ou seja, para que aconteça a regeneração do ser humano, o novo nascimento, é necessário que esse batismo com o Espírito Santo aconteça. Então é algo que acontece na conversão. Então, para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é o quê? Está aí, depois da conversão. Para os tradicionais, na conversão acontece o batismo com o Espírito Santo. Bom, nós temos então duas classes de crentes cristãos verdadeiros, salvos pela graça de Deus, que creem na mesma palavra de Deus, na mesma Bíblia, mas que têm uma compreensão diferente sobre essa doutrina. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Então, o mais importante para nós não é o que os tradicionais dizem ou o que os pentecostais dizem. O mais importante para nós é o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto, batismo com o Espírito Santo. E é por isso que nós começamos aqui exatamente citando o texto bíblico, dizendo que Paulo estava falando para uma igreja, dizendo que todos naquela igreja foram batizados com o Espírito Santo, apesar de serem chamados por Paulo de crentes carnais. Então vamos lá. Na regeneração, pode mudar. Regeneração. O que nós temos aí? Tito 3:5. 3, versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça que nós praticamos, por nós praticarmos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Olha que eu destaquei aí. Ele nos salvou pelo lavar regenerador. Olha a regeneração que acontece. Então a salvação acontece mediante a regeneração. O novo nascimento. Regeneração é novo nascimento. Só que ele está dizendo que esse lavar regenerador ou renovador do Espírito aconteceu de que forma? Quando Ele derramou sobre nós o Espírito. Então veja bem, o lavar regenerador, o novo nascimento, é resultante de um derramar do Espírito sobre a vida do pecador arrependido. Derramar do Espírito. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Então,
O que deixa claro aqui que a regeneração é resultante de um derramado do Espírito. Qual era a promessa de qual é a promessa de Joel? Nos últimos dias, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. O que aconteceu no Pentecostes? Cumpriu-se a promessa de Joel. O Espírito Santo foi derramado. O que está dizendo aqui, o que nós acabamos de ler? Está dizendo que a regeneração é resultante do Espírito derramado, ou seja, do batismo com o Espírito, porque o batismo com o Espírito tem algumas funções necessárias, alguns propósitos que nós vamos falar aqui. Por que disso? Não é apenas um revestimento de poder. O batismo do Espírito Santo não é apenas o foco no revestimento de poder, tem um foco aqui na regeneração, que é o resultante do batismo do Espírito Santo, que é o que nós vimos aqui. Muda aí, de novo. No contexto de salvação, então nós temos aqui o batismo do Espírito no contexto de salvação. Nós temos regeneração, novo nascimento, ou seja, regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. E nós temos filiação e adoção. Então, o batismo com o Espírito Santo acontece também para que nós possamos ser considerados e aceitos como filhos de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo não pode ser considerado filho de Deus, e nós vamos aqui entender isso. Próximo. Voltamos aqui ao assunto da regeneração. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, nós encontramos uma promessa. Então aspergirei água fresca e limpa, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Veja bem que o profeta Ezequiel falou que de um derramar do Espírito queria proporcionar purificação. Purificação. Lembra o versículo que nós vemos anterior aqui? Lavados, regenerados pelo derramado do Espírito. O versículo que nós vemos aqui fala que nós somos lavados e regenerados, novo nascimento, lavados pelo derramado do Espírito. O profeta Ezequiel também falou que o derramar do Espírito seria para purificação, ou seja, para lavar o pecador arrependido. Prefigurando o batismo, aqui agora nós vamos ler Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz assim, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Pedro está falando que há um batismo que representa essa remoção das impurezas. E esse batismo que representa a remoção da impureza não seria impureza do corpo humano. Ou seja, quando você é batizado nas águas, aquele batismo não significa que você está lavando o seu corpo humano, mas aponta para uma operação espiritual, uma operação do Espírito, que purifica o ser humano dos seus pecados. Ou seja, o resultado da boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Os irmãos vão ver que a ideia de batismo nas águas tem uma ligação com o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos vão perceber isso aqui, à medida que eu vou citando isso. Aqui Pedro está falando do batismo, a água lavando não a impureza do corpo humano, fala da ressurreição de Cristo, porque o símbolo do batismo também é a morte e ressurreição do cristão em Cristo. Vamos mudar. Aí nós temos o Pentecostes, o que aconteceu no Pentecostes.
Muito diferente disso, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Pelos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então aqui é a citação do cumprimento do derramado do Espírito, assim como Ezequiel falou do derramado do Espírito para purificar, também Joel falou do derramado do Espírito, que se cumpre aqui no dia de Pentecostes. Aquele que recebe o Espírito Santo deve buscar para que também desenvolva nele os dons espirituais. Não é o nosso assunto hoje, os dons espirituais, teremos oportunidade para falar sobre isso, né? Quem tem e já foi usado deve buscar o renovo para ser exercitado nos dons espirituais. Visões, revelações, sonhos vindo da parte de Deus, porque tudo isso é importante para a edificação da igreja. Vamos mudar? Então vamos ver o significado do Pentecostes. O que significa o Pentecostes? O que aconteceu ali no Pentecostes? Qual o significado do Pentecostes? Nós vamos ver que para o judaísmo, o Pentecostes, ou a festa do Shavuot, era a celebração da colheita e da entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. Pentecostes, também conhecido como a festa das semanas ou a festa das cabanas. E eles comemoravam a colheita, a primeira colheita, nessa festa. E comemoravam também a entrega da Torá a Moisés, que aconteceu quando? Aconteceu no Monte Sinai. Deus levantou Moisés como líder do povo de Israel, deu a lei a Moisés, entregou a Torá, entregou a lei a Moisés, e então o Pentecostes para o povo judeu aponta para isso. Mas para a igreja, o Pentecostes aponta para quê? O nascimento da igreja. Veja bem o destaque aí. Porque a igreja nasce no dia de Pentecostes. Então, no cristianismo primitivo, o Pentecostes era o evento que marcou o início da igreja. A unidade na diversidade, ou seja, independente das diferenças, todos estão unidos no mesmo Espírito, porque beberam uma mesma água. É a inauguração da nova aliança. Então, o Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, representa início da igreja, unidade no corpo de Cristo, a inauguração da nova aliança. Ou seja, se para o judeu Pentecostes apontava para a entrega da Torá a Moisés, que era o líder, quem é o líder da igreja? Cristo. E é Cristo que agora, lembra que quando Cristo é batizado com o Espírito Santo, ouviu-se uma voz do céu: esse meu filho amado, em quem eu comprazo. Em outra ocasião, na transfiguração, Jesus se transfigura, e ali aparece Moisés e Elias, na transfiguração, e ouve-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado, a ele ouvi. As nuvens ocultou Moisés e Elias. A voz veio e falou assim: este é meu filho, a ele ouvi. Ou seja, a lei antiga, a antiga aliança, agora cede, cumpriu-se a sua função, e agora o líder da igreja cristã é o Filho de Deus. Aí nós vamos lembrar que em Hebreus está assim: havendo Deus antigamente falado pelos profetas, agora nos falou pelo seu Filho. Hebreus tem uma preocupação em apontar que Jesus é superior a Moisés, porque ele é o líder da igreja. E a igreja nasce no Pentecostes também, né, recebendo essa bênção de ter Jesus como líder, a nova aliança, iniciando, inaugurando a nova aliança ali no Pentecostes, e ao mesmo tempo
cada membro da igreja recebe a capacitação do Espírito para servir em amor no corpo de Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo capacita também o cristão para servir no corpo de Cristo. Até aqui, tudo bem, né? A fé como instrumento. Gálatas capítulo 3, versículo 2, 5 e 14. Diz assim, Paulo está dizendo: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Preste atenção que eu destaquei aí, receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Aquele que lhes deu o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, que nós temos aí destacado aí a expressão receber o Espírito, e que nós recebêssemos o Espírito mediante a promessa, mediante a fé como instrumento, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a condição para receber o Espírito, a condição para ser batizado tanto nas águas como para recebimento do Espírito Santo é a fé. O contexto desse texto, Paulo aos Gálatas, é sobre a justificação. Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Esse é o contexto, justificação pela fé. No entanto, Paulo parece não desassociar dos milagres e da promessa. E sendo assim, ele remete ao quê? Ao Pentecostes. Porque ele fala dos milagres que vocês estão vendo acontecer. Vocês receberam o Espírito Santo. Lembra que Paulo chega em um determinado lugar? Receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Então, a ideia de batismo do Espírito Santo na Bíblia é recebimento do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Então, ele liga isso com a promessa do Espírito, que deveria ser dada àquele que crê no Senhor Jesus. Então, a fé como instrumento para o batismo do Espírito Santo. Pode mudar. Adoção. Batismo do Espírito Santo não é só revestimento de poder. Batismo do Espírito Santo é formação do corpo de Cristo, é unidade no corpo de Cristo. Batismo do Espírito Santo também é filiação, é adoção. Veja bem, a obra do Espírito Santo na vida do crente é adoção ou filiação. Quando isso ocorre? Quando isso ocorre? Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então, recebemos o Espírito por meio do qual fomos adotados, nós somos adotados pelo Espírito como filhos. Então, o batismo do Espírito Santo também é uma necessidade e é uma condição para tornar o crente filho de Deus. Então, nós nunca podemos pensar no batismo do Espírito Santo apenas como um revestimento de poder para testemunhar, porque ele envolve muito mais do que isso. Unção e selo. Obra do Espírito Santo. Unção e selo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Quem nos ungiu? Deus
nos ungiu e nos selou, né? Nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o que nós temos aí? Unção e selo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo nos unge. O que é unção? O Espírito Santo nos unge. É porque está uma hora lá. Bom, irmãos, vamos lá. O assunto agora é escatologia. Glória a Jesus. Escatologia, eu estudo das últimas coisas. Volta de Jesus. Vamos mudar os slides aí. A volta de Jesus. E vamos começar aí com destaque na última trombeta. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 53. Nós encontramos assim: eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que esse corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, um destaque, irmãos, que Paulo está falando que o arrebatamento vai acontecer quando? Na última trombeta. Então vamos lá, pode mudar. Já começa. Vamos falar Começa aí. a dificuldade da escatologia. Por que tem uma dificuldade da escatologia? Por causa da falta de clareza em alguns textos. Por não haver clareza em alguns textos, então existem algumas interpretações diferentes com relação a como vai ser, como se vai dar a volta de Jesus, os detalhes. Então ninguém pode assim bater no martelo que vai ser exatamente desse jeito. Por quê? Por causa da dificuldade de clareza. Mas alguma coisa nós temos que são claros com relação à escatologia, que são os pontos doutrinários como a ressurreição do corpo, isso é claro, ressurreição do corpo, julgamento final e a segunda vinda de Cristo. Isso é claro, segunda vinda de Cristo. Tanto o pré-tribulacionista como o pós-tribulacionista crê que Jesus virá uma segunda vez. Pode mudar aí, do pré-tribulacionismo para o pós-tribulacionismo. Da quarta trombeta para a última. E aí? Pois é, da quarta. Estou falando da minha experiência aqui, vou passar para os irmãos a minha experiência. Da nossa. Da quarta trombeta para a última. Por um bom tempo, ou melhor, desde que comecei a ouvir sobre o assunto, fui doutrinado por grupos que defendem uma visão pré-tribulacionista. O que é o pré-tribulacionismo? A crença de que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Então, antes da última semana do profeta Daniel, antes da última semana, a igreja é arrebatada. Diante disso, e por não conhecer as outras escolas, acreditei que essa era a forma bíblica e correta de compreender o assunto. Por muitos anos fui ensinado que o arrebatamento ocorrerá na quarta trombeta. Afinal, o que a Bíblia diz? Voltando ao ponto, o que é mais importante para nós? O que a Bíblia diz? Pode mudar. Princípio das dores. Preste atenção nessa figura dessa mulher. O que tem diferente nessa figura dessa mulher aí? Uma mulher grávida. Por quê? Porque quando Jesus fala com seus discípulos a respeito dos sinais que antecederia a sua vida, e ele fala de terremotos, ele fala de pestes, de guerras, de muita coisa.
E ele ainda diz assim, tudo é princípio das dores. E ele vai dizer assim, Mateus 24, versículos 7 e 8. Portanto, se levantará nação contra nação, e o reino contra o reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores.